E hoje nós vamos começar falando de uma das mulheres mais importantes na Bíblia. Dentre tantas outras mulheres, né? A mais importante, que recebeu o papel mais importante, foi Maria. Maria, mãe de Jesus. Então, Maria foi uma mulher judia, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela era virgem quando ficou grávida pela ação do Espírito Santo, junto com o seu marido José. Maria provavelmente teve um papel importante na educação de Jesus durante a sua infância. Mais tarde se tornou sua seguidora. Ela estava com os outros discípulos de Jesus quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Maria descobre que vai ficar grávida. Maria era uma jovem que morava na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Ela estava noiva de um homem chamado José, mas ainda não tinha casado quando um anjo falou com ela. O anjo se chamava Gabriel e contou a Maria que ela era muito abençoada, porque Deus a tinha escolhido para dar à luz o Salvador do mundo. Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 33. Esse era o rei prometido por Deus, que os judeus esperavam há vários séculos. Maria ficou um pouco confusa sobre como poderia ter um filho, se ainda era virgem. Então o anjo Gabriel explicou que a criança seria gerada pelo Espírito Santo, não por meios naturais, porque a criança seria verdadeiramente o Filho de Deus. Como prova que aquilo lhe dizia era verdade, o anjo contou a Maria que sua prima Isabel, que era estéril e idosa, também iria ter um filho em breve. Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 37. Maria creu na mensagem vinda de Deus e concordou em se tornar a mãe de Jesus. Isso se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Como o anjo tinha predito, ela ficou grávida ainda virgem, cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento. A virgem ficará grávida. Isaías 7,14. Maria visita Isabel. Quando ouviu que sua prima estava grávida, Maria foi visitar Isabel. O anjo Gabriel tinha profetizado que o filho de Isabel, João Batista, iria preparar o caminho para a vinda do Salvador. Quando Maria, já grávida, chegou na casa de Isabel e o bebê dentro de Isabel saltou de alegria. Assim, Isabel soube logo que Maria estava grávida do Salvador. Lucas, capítulo 1, do versículo 42 ao 44. Diante desse acontecimento, Maria compôs uma canção glorificando a Deus. Ela reconheceu Deus como seu Salvador e profetizou que ela seria para sempre reconhecida como uma mulher muito abençoada. Isso se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 49. Maria não se tornou arrogante, mas deu todo o louvor a Deus. O nascimento de Jesus. Chegou uma hora em que José, o noivo de Maria, descobriu que ela estava grávida. Ele achou que ela tinha sido infiel, mas um anjo lhe explicou a situação. Ele deu o nome do menino Jesus. Por isso, José casou com Maria, mas eles não tiveram relações até ela dar à luz. Mateus capítulo 1, do versículo 24 e 25. Na época em que Maria deveria ter o filho, o casal foi para Belém. Por causa de um recenseamento, a cidade estava muito cheia.
Então, quando o menino nasceu, tiveram que colocar dentro de uma manjedoura, por não terem outro lugar para ele. Lucas capítulo 2, 6 e 7. Maria foi a mãe do Salvador, do mundo, mas não teve nenhum tratamento especial na hora do parto. Quando o menino nasceu, pastores de ovelhas visitaram a família, porque tinham sido avisados sobre o nascimento de Jesus por anjos. Depois disso, Maria e José dedicaram seu filho a Deus no templo, como era costume entre eles os judeus. Lá, eles receberam profecias sobre o menino que iria mudar o mundo. Maria guardou todos esses acontecimentos em sua memória e refletiu sobre eles. Lucas 2,19. Depois de uma visita de magos do Oriente, Maria e José tiveram de fugir com o seu filho para o Egito, porque o rei Herodes queria matar o menino. Eles ficaram algum tempo no Egito. Depois voltaram e moraram em Nazaré, onde Jesus cresceu. Dentre esses, Maria passou por muitos outros processos, né? Como o ministério de Jesus, a crucificação de Jesus, o dia de Pentecoste, entre outras missões que Maria teve enquanto ela esteve viva, né? Então aqui a Bíblia também, ela não diz em lado nenhum de que Maria ascendeu ao céu. Essa é apenas uma história que se tornou tradição entre alguns grupos cristãos, mas não existe nenhuma evidência forte e que isso tenha acontecido, né? De que Maria ela tenha ido diretamente ao céu sem que ela tivesse passado pela morte da carne. Alguns cristãos acreditam que ela foi diretamente ao céu, né? Mas em momento algum isso relata na Bíblia. O que essa história ela quer nos dizer, né? Então que Maria, ela foi a escolhida de Deus, né? A escolhida para ser a mãe do Salvador, né? Então Maria, quando ela recebeu essa profecia, ela ficou confusa como muitas de nós, muitas das vezes a gente fica na dúvida se realmente é Deus que falou conosco, a gente não entende o processo, né? Muitas das vezes o processo é muito doloroso e Maria aqui nos relata que em momento algum ela duvidou do Senhor, né? Por quê? Porque ela sabia que realmente era Deus quem estava falando com ela. E a mulher mais importante na Bíblia, ela não teve nenhum papel relacionado à grande sociedade. Ela teve um papel simples, mas muito importante, que foi o quê? Cuidar do seu filho, cuidar do filho Jesus, cuidar do rei, do mestre. E quantas de nós hoje não queremos ser como Maria, né? Quantas de nós achamos que cuidar dos nossos filhos já não é tão mais importante? Quantas de nós, muitas das vezes, estamos saindo do nosso verdadeiro papel, do que realmente Deus quer que nós sejamos, né? Então Maria, ela é o maior exemplo na Bíblia, o maior exemplo de virtude de uma mulher que foi honrada. Ela foi honrada diretamente de Deus, ao Pai, por ser mãe de Jesus Cristo e por ser uma mulher obediente. E Maria, com a sua obediência, ela estava disposta a pagar o preço, disposta a realmente passar por todo o processo de dor, de lapidação, porque ela sabia que ela tinha lá no final, ela ia receber a coroa, né? A coroa da vida eterna. Ela sabia que tinha um propósito muito maior do que a sua dor. Ela sabia que tinha um propósito muito maior do que a sua perca, né? Do que a sua perca. Ela sabia que Deus tinha algo de muito melhor, porque ela seria a mãe do Salvador. Ela aceitou obedecer a Deus, né? Ela ofereceu o seu corpo para acolher o Salvador, né? Por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher entrou o Salvador Jesus Cristo. Então isso é muito lindo, quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a obedecer o que realmente o Senhor quer de nós.
Muitas das vezes, e essa foi Maria, né? Maria, mãe de Deus, Maria, mãe do nosso Salvador Jesus Cristo, mãe de todos, né? Mãe da fé, né? Uma menina que ainda menina, ela recebeu uma grande profecia, uma grande promessa, né? Que mulher incrível essa, né? Uma jovem, né? Uma jovem que ela, você vê, ela tinha ali em torno de uns 12 anos, né? Quando ela recebeu a promessa. Aos 18 anos, ela teve Jesus, né? E Maria, ela morreu, aqui na Bíblia nos relata que ela morreu por cerca dos 40 anos. Então é uma história muito bonita porque foi uma jovem que decidiu perder a sua vida, né? Perder a sua vida para ganhar. Porque muitas das vezes a gente tem que perder, porque a palavra de Deus nos diz que quem perder a sua vida, né, achará. Quem andará nos caminhos do Senhor, achará a sua vida, porque os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E é muito difícil, realmente é muito difícil a gente aceitar, a gente entender os planos de Deus, os projetos de Deus, mas os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Os nossos planos, eles serão frustrados quando não estão alinhados àquilo que o Senhor quer pra gente. Então, muitas das vezes a gente sofre muito mesmo. Eu vejo isso por mim. Quantas das vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, a gente fica tentando negociar com Deus. Mas quando Deus ele tem um chamado para cada um de nós, quando ele tem um propósito para cada uma de nós, nada faz sentido. Existe um vazio muito grande, a gente pode buscar o que for na vida profissional, na vida pessoal, mas se não tiver alinhado com aquilo que o Senhor quer pra gente, não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente não consegue entender, a gente sente um vazio, mas quando Deus começa a revelar aquilo que ele quer para nós, a gente tem que aceitar. Tem que aceitar porque quando a gente não aceita, estou falando isso por experiência própria, a gente só sofre e a gente só tarda o que o Senhor tem para nós. E os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis, porque o fardo do Senhor ele é leve, né? Então ali em Isaías capítulo 7:14 já estava relatado, mesmo antes de Maria receber a profecia, Deus já tinha falado lá em Isaías, já tinha dito assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, o Senhor, ele jamais vai te entregar algo sem que antes te revele. O Senhor jamais vai entregar algo sem que Ele te dê os sinais de que realmente você é um escolhido. Só que a gente tem que andar alinhado no caminho do Senhor. Nós temos que ser mulheres hoje que edifiquem as suas casas, edifiquem os seus lares, que sejam mães de verdade, que nós sejamos sacerdotas reais do Senhor. E realmente não é fácil nos dias de hoje, porque o mundo, a sociedade, nos diz completamente ao contrário do que nós devemos ser, né? Então eu sempre falo que obedecer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, é nadar contra a maré, né? E realmente é nadar contra a maré porque você vai contra tudo aquilo que o mundo diz que você tem que fazer. Mas os planos do Senhor são perfeitos e agradáveis. Então essa é a história de Maria, a mulher mais poderosa da Bíblia, a mulher mais importante, e ela foi a mulher mais simples, a mais simples. Ela não teve coroa, ela não teve um castelo, ela não teve riquezas ali dentro da sua sociedade, mas ela foi uma mulher simples, humilde, e ela estava alinhada à palavra do Senhor. Isso nos ensina também que muitas das vezes a gente só tem buscado os bens materiais e a gente acha que o que o Senhor tem pra gente é só algo material. Não, o Senhor realmente nos disse que todo aquele que busca, né, o Senhor conhece o desejo do nosso coração.
Ele realmente quer que nós comemos o melhor dessa terra, mas nem sempre tudo está alinhado aos bens materiais, né? Porque quando o Senhor diz que nós seremos bem-sucedidos, quando nós seremos bem, que nós sejamos prósperos, né? Que nós seremos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Então isso não está alinhado somente a bens materiais, mas a prosperidade, ela é prosperidade de saúde, de paz, de gozo, de justiça, de mansidão. Então o Senhor tem prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. E essa é a história dessa linda mulher, dessa mulher poderosa, Maria, mãe de Jesus.